Estamos aqui com um propósito, né? Estamos aqui para fazer com que as demais pessoas se conectam à espiritualidade de verdade. Quando queremos nos elevar, existem vários meios para buscarmos essa elevação espiritual. Isso cabe a cada um de nós. É o íntimo nosso com Hashem, é a nossa ligação com Ele. Bom, pessoal, ontem trazemos algumas revelações sobre o Gan Eden, algumas coisas importantes, impactantes, reveladoras. Algumas coisas é até difícil de falarmos em público quando adentramos em alguns conceitos, principalmente esses conceitos elevados, né? Eu sempre tento trazer um termo facilitado para que todos absorvem, né, esse conhecimento. O Gan Eden não só foi o ponto inicial do homem, mas também é o ponto final da alma de um justo. Teu início no Gan Eden e o final é a alma desse tzadik voltando ao Gan Eden, só que agora com elevação espiritual, não do jeito que Adão saiu, expulso do Gan Eden. Agora os justos, os tzadikim, aqueles temente Hashem, aqueles que obedeceram em toda a sua vida, aqueles que praticaram o bem, estes terão uma rupá no Gan Eden. Este é o final do ciclo da reencarnação. E ali ele estará acampado na sua tenda. Mas lembrando que dentro do Gan Eden existem 800 mil árvores no Gan Eden. O Midrash traz essa revelação importante. E cada uma delas diferente uma da outra. Cada uma de uma espécie. Ontem foi colocado aqui uma pergunta. Quantas espécies de gramas tem no mundo inteiro? O Ari trouxe aqui o resultado de 12 mil tipos de espécies de grama. Quantas espécies de árvores poderíamos encontrar aqui? A árvore da vida está no centro e ela domina todo o jardim. E há 500 mil sabores diferentes e o seu aroma doce que se espalha nos confins do mundo. Abaixo dele sentam-se os Talmidim, os Rahamim, que interpretam a Torá. E a eles aprendem sobre Hashem, que habita entre eles. Ninguém nesse mundo, nem mesmo os profetas, jamais imaginou o quadro completo da recompensa de Hashem para cada um que cumpre Torá. Isso é para aqueles que vivem uma vida de acordo com a Torá e a Alahá. Yeshayahu, Isaías 64:3. Enquanto isso, nenhum olho, nem mesmo o de um profeta, jamais imaginou o que ele fará para aquele que o serve, fora de ti, Deus. No entanto, alguns Rahamim tiveram um vislumbre do Gan Eden, como já eu trouxe anteriormente falando sobre esse assunto. Quando o anjo da morte foi procurar a alma de Moshe, ele pegou a espada do anjo, pulou vivo no jardim do Éden. O anjo da morte, então, ele reclamou com Rabi Gamliel. Escute, por que o anjo da morte pulou dentro do Gan Eden com uma espada? E foi dito aqui no Midrash, essa outra parte de uma revelação muito importante. O Rabi Gamliel, ele pergunta para Yehoshua ben Levi, e ele pergunta como era o Gan Eden e o Gehinnom.
Então, eles me enviaram um relatório de volta. Isso está dito aqui no Midrash. Quero saber se há gentios no Gan Eden, judeus ou judeus no Gehinnom. A resposta foi: o anjo voou de volta para Yehoshua ben Levi e trouxe uma mensagem para ele e disse: ele inspecionou o Gan Eden e devolveu o seguinte relatório aos sábios. No Gan Eden havia 7 casas. Na primeira casa, localizada ao lado da primeira entrada do jardim, sentaram-se os gentios, que se tornaram os Ger, ou seja, os conversos, mas aqueles que guardaram a Torá por convicção própria, não por pressão externa. A primeira casa, escute, a primeira casa do Gan Eden estava reservada para os Ger, para os conversos, para aqueles que passaram pela conversão, aqueles que aceitaram a Torá, que guardaram a Torá no coração. Estes foram colocados excepcionalmente na primeira casa, e a parede tinha parede de vidros e vigas expostas de cedro. Estes foram os que guardaram a Torá por convicção própria e não por pressão externa. Essa é a nova moradia de um estrangeiro convertido. Bom, o justo profeta Ovadia, da descendência edomita, sendo um Ger, ele estava no comando e viu a segunda casa, que estava localizada próxima à segunda entrada do Gan Eden, e é feita de vigas de prata e cedro, e nela viviam os Baal Teshuvah, aqueles que retornaram ao caminho da Torá, ou seja, aqueles que estavam desviados e voltaram à Torá. Esses são chamados de Baal Teshuvah. À frente deles estava Menosh, filho de Isriquiarro. A terceira casa ficava próxima ao terceiro portão do Gan Eden, e é feito de ouro e prata, e nela habitavam Avraham, Yitzhak e Yaakov, todos os Benei Israel, que deixaram o Egito, como David Amelech, Shlomo Amelech, e todos seus filhos, exceto Abishalom. Da mesma forma, todos os reis de Judá estão lá, exceto Menash, filho de Xisriquiarro, que preside o Baal Teshuvah. Todo esse cuidado do Gan Eden, mesmo Adão Harishon sendo expulso, Hashem preparou o Gan Eden para receber todos ali, como os nossos mestres, os grandes tzadikim. O Midrash expõe tudo isso. Ele traz com toda clareza a localização, o local onde vai permanecer, descansar, estudar a Torá, ou seja, não haverá mais canseira. Estaremos dispostos a estudar por milhares de séculos de anos. Eles serão recompensados por suas ações justas nesse mundo atual. E com as suas más ações, eles vão para o Gehinnom. Quando ele chegou na quarta casa, que estava reservada para aqueles que são os tzadikim gemurim, que são os perfeitamente justos, foi construído com madeira de oliveira, para simbolizar suas vidas cheias de amargura, como uma oliveira. Mas por que relembrar? Por que relembrar da sua vida amarga na terra? Bom, ainda assim eles servem a Hashem,
apesar de suas dificuldades e pobreza. Portanto, eles merecem uma recompensa espiritual. Bom, temos aqui até a 7ª casa final. Quem quiser, eu vou estar enviando todo esse material no grupo Beit Harizal para a compreensão e também para ajudar vocês nesse estudo tão importante do Midrash, que eu reescrevi com muito carinho para poder trazer para vocês todo esse conhecimento registrado no Midrash sobre o Sefer Bereshit. O Gan Eden será a nossa viagem de retorno para lá, uma estadia para todos aqueles que obedecer, temer a Hashem, ser dignos, reto, honrados, para que possamos adentrar o Gan Eden e ali conectarmos com o sagrado, muito mais do que aqui. Bom, essa é a aula final. Hashem sempre cuidou de nós, até mesmo depois que deixarmos esse corpo por terra, Ele continuará cuidando de todos nós. Agradeço a cada um de vocês mais uma vez. Obrigado por cada um de vocês estarem aqui. Para mim é uma honra, um mérito muito grande poder estar contemplando os frutos da árvore do conhecimento. Nos falaremos essa semana. Vou começar a programar o dia, a data, para que possamos utilizar as frequências ao mesmo tempo, todos unidos no mesmo tempo. Estarei programando, talvez por esse mês ainda. Quero agradecer a todos os meus amigos e Shalom, Lehitraot, e tudo de bom. Baruch atah Hashem Eloheinu melech haolam